Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? É. Glória a Deus. Coisa linda, né? Quando a gente ouve o que Deus tem para nós e a gente obedece. Glória a Deus. Irmãos, tivemos uma semana atípica, um pregador de fora, pregando sobre anjos. Sexta-feira a gente pregou algo que eu não me lembro mais, mas eu sei que foi de Deus. Amém? E hoje Deus falou no meu coração a respeito de um assunto que eu acho importante para a igreja. Deus falou sobre estar na luz, andar na luz. Mas para que a gente ande na luz, a gente precisa entender alguns princípios de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, verso 2. Aleluia. Se você for pegar no verso 1, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa as intenções. Amém? Irmãos, o que é pesar a intenção? O que é pesar a intenção? Pesar a intenção é você colocar numa balança e de fato saber qual é o motivo do que, por que está fazendo. Não é isso? Quando a gente fala de oferta, a gente fala que a oferta ela tem que ser voluntária. Porque a intenção tem que ser do coração. Quando a gente fala de aceitar a Jesus, ela fala que tem que ser no coração. Tudo com Deus, ela tem que partir do coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. E Deus consegue pesar algo que não tem peso. Deus consegue de fato saber o que está no nosso coração. Quando nós agimos, podemos enganar pessoas, podemos nos enganar, mas jamais o Senhor. Jamais conseguimos enganar o Senhor. Um outro problema que nós não percebemos, há um tempo atrás eu preguei sobre as testemunhas, que é os anjos e os demônios. Os anjos estão em volta de nós o tempo todo, e os demônios também, observando o nosso olhar, observando as nossas mãos, observando como nós nos portamos. A Bíblia fala que nós temos que tratar as pessoas na frente e atrás igual. Sim ou não? Nós temos que ter pureza de coração, transparência, ser autêntico. Sim ou não? Deus pesa os motivos. Aleluia. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Se nós confiarmos os nossos planos ao Senhor, Ele vai estabelecer, Ele vai firmar, Ele vai fazer como se fosse uma base de uma casa. Vamos nos tornar a cidade inabalável. Mas Deus pesa as intenções, os motivos por que nós estamos fazendo algo. Lá em Provérbios 28, verso 13,
texto muito conhecido. Mas eu queria que você hoje não só ouvisse esse texto, mas você meditasse nesse texto. O que encobre as suas transgressões. O que é encobrir? É botar uma coberta por cima, é botar uma cortina, é fazer na oculta, é fazer escondido, é fazer de noite, né? Quando ninguém vê. O que encobre as suas transgressões nunca, diga nunca, prosperará. E essa questão do prosperar, eu preciso que você perceba e você faça um raciocínio a respeito disso. Nós conhecemos pessoas que têm vida dupla, e estão prosperando financeiramente, talvez estão prosperando na área sentimental, talvez estão prosperando nos negócios. Quando Deus fala nunca prosperarás, quer dizer que nunca vai andar com Ele, nunca vai ter o favor de Deus. Uma hora a conta vem. Amém, irmãos? Então a prosperidade é a plenitude do Senhor na nossa vida, é a plenitude do favor de Deus na nossa vida. Existem coisas na nossa caminhada que elas vão e voltam, vão e voltam. Algumas coisas parece que a gente tem um elástico, quando chega no final dele, ele nos puxa para trás. E isso está relacionado a transgressões que nós escondemos. Demônios que não saem da nossa vida, do nosso caminho, porque escondemos. Tio Edson contou o testemunho de algo que ela ocultou dele. Mas quando ela confessou e deixou, como é que começa esse deixar? Como é que começa a conversão? A conversão é quando você reconhece. O problema é que as pessoas acham que reconhecer já é mudar, já é a obra completa. Reconhecer é você apontar para algum lugar, é você começar a caminhar para aquele lugar. O batismo é um mergulho, é você dizer assim, eu não quero mais isso e quero isso agora. Na caminhada com Deus, tem um texto que fala lá que nós, quando vamos construir algo, procuramos saber se temos toda a estrutura, o material, o projeto, tudo pronto para não passar vergonha. Quanto mais para as coisas de Deus. Será que nós estamos realmente dispostos a ter mais de Deus? Ou será que nós estamos colocando a nossa aparência, ou o que as pessoas pensam de nós, acima do que Deus tem falado? Todos vocês sabem que quando eu me divorciei, eu me expus. Para um pastor isso é muito ruim. Eu já me expus muitas vezes quando eu briguei, quando eu errei, porque eu entendo os princípios espirituais. E não faz sentido eu lutar com demônios se eu não entrar com o coração limpo. Agora, muitas vezes na caminhada eu fui caluniado, traído, perseguido, e não tem problema. Porque eu também aprendi a esperar em Deus, a descansar no Senhor. E é difícil o processo da nossa caminhada, porque se nós não confessarmos os nossos delitos, não acharmos alguém de fato que traga remédio para a nossa vida. Sabe, irmãos, hoje eu fui pegar lá em casa, está com um problema nas baratinhas assim, ó, uma carniça aqui. Aquilo é o capeta, né? E eu já perguntei para um monte de gente como é que resolve aquilo. E hoje a Suzana estava lá em casa e ela falou assim, não, isso aí é uma pastinha. Eu falei assim, o quê? Me diz, me dá o nome, porque eu quero resolver isso. Mas ela se esconde e você não vê. E elas vão ali colocando ninhos, colocando estruturas,
E daqui a um pouco elas estão comendo coisas, deixando lixo, fezes. Mas quando você liga a luz, tudo limpinho. Aparentemente, tudo certo. E eu pergunto, será que de verdade eu tenho me analisado, eu tenho olhado para a minha vida? Será que você tem olhado para a sua vida? Quando você vê aquele texto da ceia, que ele diz que nós devemos nos julgar a nós mesmos, para que nem o Senhor nos julgue. Porque se eu entro diante de Deus e eu mesmo me analiso, como o tio Edson disse hoje, antes de trazer uma oferta, eu vou lá e peço o meu perdão e me reconcilio. Eu tenho certeza que eu errei muito mais em ser transparente do que não ser transparente. Eu tenho certeza disso. Eu tenho muita certeza disso. Claro que tudo na vida tem um equilíbrio. Mas eu prefiro estar diante de Deus com as mãos limpas. Diante do Senhor com as mãos limpas. Porque é Ele que nos defende. É Ele que nos protege. Do que diante dos homens. E nessa noite Deus, quando trouxe isso ao meu coração, Deus falou para mim a respeito de estruturas da nossa vida que não rompem, não melhoram, porque nós nos colocamos acima de Deus sem perceber. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 5, diz assim, aleluia. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas. O que Deus é? Luz. Deus é luz. Sabe o que é luz? Luz é conhecimento. Luz é informação. Luz é trazer à tona a verdade. Tem um texto que eu não me recordo agora direitinho, que ele diz assim: aquele que preza pelos contratos, agradará ao Senhor. Por quê? Porque ainda que tenha dolo, ou seja, uma pessoa que busca a sua integridade acima de si. Porque ainda que tenha dolo, quer dizer, vai ter prejuízo. Diga, há prejuízos na caminhada. Você vai ser provado o tempo todo. Deus está provando o teu caráter o tempo todo. Tem coisas que é lícito fazer que eu não faço. Porque eu prefiro não fazer do que correr o risco de magoar o Senhor. Eu prefiro olhar para Deus e saber que o Senhor me guarda. Existe um general na nossa vida. Existe um Senhor que está acima de todas as coisas. Mas sabe quem não tem perdão diante de Deus? Aquele que sabe que está errado e permanece no erro. A Bíblia diz que aquele que fala caluniosamente a respeito do irmão, Deus abomina. Quem são os seus difamadores? Não tenha medo. Deus defende a nossa vida. Deus nos justifica. Eu tenho aprendido a abrir mão de me defender.
Eu tenho aprendido, e é difícil, irmão. Às vezes no trabalho acontecem as coisas, dá vontade de você ir lá e falar, e você, você cala. Porque o tempo vem a resposta de Deus. José não tinha por que estar na cadeia. José não tinha por que ter sido vendido. José não tinha por que ter sido rejeitado pelos seus irmãos. O que ele fez de tão ruim? Qual foi o pecado dele? Mas os olhos dos irmãos dele o julgaram sem pesar de verdade quem ele era. Mas existe um justo juiz que pesa você, que me pesa, que olha para as nossas mãos e sabe se tem culpa ou não tem culpa. Será que você consegue olhar para as suas mãos e ver a inocência? Nele não há trevas. Ele não esconde as coisas. Ele é autêntico. Ele é o eu sou. Aleluia. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como está a tua comunhão com Ele? Como está a tua comunhão com Ele? A luz de Deus pesa o teu coração. Às vezes as pessoas perguntam para mim como eu estou, e eu meço as palavras, porque às vezes nós não estamos bem. Mas eu digo, Senhor, eu não vivo do que eu sinto. Eu não vivo do que eu sinto. Quando eu acordo de manhã, a minha primeira palavra para o Senhor é: obrigado. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Às vezes, o inimigo tem te machucado, tem te afligido, tem lançado dardos no teu coração, lançado feridas em você, repetidamente no mesmo lugar, porque ali ele encontrou uma fragilidade. Mas Deus, Ele nos visita, Ele nos protege no tempo certo. No tempo certo. A luz do Senhor, ela nos alcança. E não adianta você dizer eu estou na luz, se você encobre. Porque na luz você não está. Podemos enganar pessoas, mas o Senhor jamais. Deus é defensor daqueles que são caluniados. Deus é defensor do órfão, do bastardo, do bastardo. Ai de mim, abandonar um filho. Ai de mim, ser inimigo do Senhor. Você percebe como é sério as coisas? Mas as pessoas acham que Deus não está vendo.
Porque Deus não aparece em forma visível. Não é assim? Mas, como o tio Edson disse, a enfermidade vem. O problema vem. Porque aquilo que nós fazemos ao oculto, ela é revelada na luz. O pecado de Davi veio para a luz. O pecado de Davi veio para a luz. E foi usado os próprios filhos para isso. Precisamos ter medo disso? Ou precisamos alinhar o nosso coração? Confessar e deixar. Eu acho interessante que as pessoas têm mais medo da culpa, da maldição, do que de desagradar o Senhor. Elas têm mais medo de desagradar alguém do que de desagradar o Senhor. O que é o teu tesouro? O que de fato para você tem valor? Essa semana eu fui para a casa de uma pessoa, tocou o meu telefone, eu comecei a orar para uma pessoa, a unção de Deus veio. Quando a unção de Deus veio, aquela pessoa ficou cheia de Deus e começou a profetizar o meu coração. Sobre o cuidado que Deus tem comigo. Sobre como Deus está em silêncio. Mas Ele está vendo. O mesmo Deus que falou para mim isso, Ele fala isso para você. Ele fala desse cuidado que Ele tem na tua vida. Que Ele está pesando o teu coração, Ele está pesando a tua vida. Ele está te justificando. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus é contigo. Agora, quem subirá ao monte do Senhor? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Nós vamos subir ao monte do Senhor. Nós vamos subir ao monte do Senhor, ao lugar da adoração. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele anda na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Você tem andado na luz? Porque se você não estiver andando na luz, não tem sangue de Jesus para você. Não tem purificação de Jesus para você. Diga misericórdia, pastor. Mas é uma verdade. Não adianta. É um sofisma você achar que Deus quer um pedacinho e não quer tudo. Tenha pavor de magoar o coração de Deus. O preço de Jesus, de fato, alcança toda a nossa vida. Mas aquilo que nós trazemos para nós, aquilo que nós expomos, a Bíblia diz que quem tem sede de justiça será saciado. Mas aquele que não se importa com a injustiça, o que é dele? Eu não gosto de injustiça. E não importa com quem eu não gosto. Eu não gosto, o certo é certo, o errado é errado. O sim do crente é sim, o não do crente é não. Porque nós fazemos isso para o Senhor. Uma pessoa hoje falou para mim, a fulana de tal, quando ela pega dinheiro emprestado, ela faz questão de devolver. E eu olhei, eu também.
não é meu. Você percebe? A Bíblia diz que nos fins dos tempos as pessoas seriam infiéis nos contratos, não teriam mais palavra. Meu irmão, se tu está devendo e não consegue pagar, pague o que pode. Mas o que acontece? Eu não dou conta. E não dá satisfação. Não manda 10, não manda 30, não manda 500. Isso é vontade de pagar? Foge. Caráter. Quantas vezes na minha caminhada eu vendi coisas, perdi e abri mão de coisas, para honrar com a minha palavra. Andei com moto velha, caindo aos pedaços, com coisa ruim, com roupa rasgada, mas fui homem. Nós temos que ser homem, mulher, antes de ser de Deus. Caráter. Porque conhecereis a diferença de quem serve e de quem não serve. Pela postura. Deus hoje está passando em revista da nossa vida. Quando Deus vem e traz uma palavra dessa, o que Deus quer não é te envergonhar, é mudar a tua vida, arrancar as prisões, te levar a um outro nível, um lugar de liberdade, um lugar onde você vai entrar no monte do Senhor, de verdade, de verdade. E enquanto eu estava ali, aquela mulher orando e profetizando na minha vida, Deus começou a tocar no meu coração, a curar o meu coração, das feridas, das palavras, das injustiças. Por quê? Porque Deus conhece e pesa o nosso coração. Deus sabe se nós fazemos as coisas de coração mesmo. Deus sabe se nós fazemos reclamando ou fazemos de coração. Quantas vezes nós poderíamos ter feito melhor? Quantas vezes? Quantas vezes eu fui inconveniente com pessoas que eu amo, mas eu falei a verdade. E não tem problema. Por quê? Porque eu mantive o mesmo padrão. Não é acusação. Não é o bonitão. É alguém que quer o melhor. Que olha para a pessoa e vê ela sofrendo. Enferma, doente, passando por problemas. Quantas vezes eu fui emotivo tentando trazer realidade ao coração de pessoas. Enérgico. Mas a escolha é pessoal. O julgamento é pessoal. Não te preocupe se estão te julgando, se estão te caluniando. Não te preocupe. Deus é contigo. Deus é contigo. Eu lembro que disseram assim: fulano de tal não gosta de você. Eu fiz. O que eu posso fazer? Querer ser aceito? Não.
Eu sei quem eu sou. Eu sei o porquê estou fazendo. Eu não sou Maria vai com as outras. Se estão bebendo, eu não vou beber. Se estão fumando, eu não vou fumar. E se eu me pego fazendo algo errado, eu mudo rapidamente minha postura. Por quê? Porque eu temo ao Senhor. Nós temos que ter esse caráter. O caráter de nos expormos à verdade. De não ter alegria com a injustiça. De não ter alegria em ver alguém se prejudicar e não fazer nada. O que de fato te incomoda? Isso me incomoda. Eu lembro uma vez que eu fui orar para uma pessoa e ela manifestou um demônio. E aí rodeou um monte de gente em volta. E eu estava num lugar longe da minha casa. Eu estava em outro estado. E eu expulsei todo mundo de volta. Sabe por quê? Porque as pessoas não foram para olhar porque estavam amando. Elas queriam fofocar da vida da irmã. E quando o meu espírito sentiu isso, eu expulsei todo mundo de volta. Tirei o demônio dela, ela reconheceu o pecado. E realmente era um pecado cabeludo. Que bom que ninguém estava ali para ouvir. Mas sabe o que acontece? Alguns foram até a pessoa que era meu amigo lá e falaram: nossa, que pastor mal educado. Oh, homem grosso. Agora eu pergunto, quando Deus vê essa atitude, essa situação, o que Ele pensa de mim? Eu sofri o preço de fazer a coisa certa. O que é melhor? Ser aceito ou fazer o que é certo? Não tem problema. Uma porta que se fechou. Mas para aquela vida, eu tenho a porta aberta. Porque ela viu Deus ali. Fui liberta. Foi curada, foi tocada. E eu sempre trabalho isso no meu coração. E eu passo isso para as pessoas também. Algumas pessoas eu sou mais enfático nisso porque eu quero ver esse caráter. Eu quero ver isso. Eu sonho com isso. Porque isso está baseado nos princípios de Deus. Você que sabe. Você pode ser a multidão ou você pode sentar à mesa. Para sentar à mesa, tem que ter caráter. Tem que andar na luz. Tem que se humilhar. Sabe o que acontece? Quando nós não nos humilhamos, a Bíblia diz que o próprio Deus nos resiste. O próprio Deus nos resiste. Você tem noção do que é você ter Deus te resistindo? É ou não é juízo, irmão? Diga, é dosa, pastor. É dosa. Meu irmão, algumas vezes Deus falou isso para mim. Falou: filho, tu falou demais. Tu aumentou o peso sobre a tua vida. Falei: Jesus, dá para voltar 10 segundos? Está entendendo? Nós temos que entender que nós não estamos brincando. Temos trabalho, temos necessidades físicas, mas o mundo espiritual é real. Não dá para brincar mais.
Não dá. Eu lembro que quando eu conheci o pastor Caio, ele dizia para mim assim, não, esses pastores aí, eles saem ficando com as mulheres quando vão pregar nos lugares. Isso me apavorava. Sim ou não, pastor Caio? Me dava um desespero no coração e eu dizia, Deus, as pessoas não te temem. Estão brincando. Seja íntegro. Erre tentando fazer o certo. Porque Deus vai pesar a intenção. Quem nunca errou? Todos erramos. Agora tem coisas que você sabe que é errado. E não adianta, irmão. A melhor defesa em Deus é confiar. É confiar. Eu não abro mão de confiar. Eu não abro mão de confiar. Não abra mão de confiar. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Você tem medo? Não tenha. Deus não opera no medo. Não tenha. Ontem faltou a luz lá em casa. Eu saí tateando porque meu celular não estava comigo. Peguei meu filho. A luz voltou rapidinho. E aí ele veio que nem um sombra atrás de mim. O que foi, filho? Pode faltar luz de novo, pai. Eu disse, não, filho, pode ficar lá. E eu estou trabalhando isso nele. Porque eu sei que de alguma forma ele tem visto algumas coisas que tem gerado medo nele. Mas eu estou trabalhando isso nele. Eu sou teu pai, confia em mim. Eu disse, não, filho. Quando faltou luz, você viu que o pai correu em você? Eu fiquei de joelho na frente dele e falei, você viu que o pai correu em você? Se faltar de novo, eu corro de novo, filho. Pode confiar, filho. Estou plantando. Deus está plantando no teu coração. Quando Ele disse, expõe, traga luz, não tenha medo. Ele está te libertando. Ele corrige só quem Ele ama. Não tenha medo. É melhor cair na mão do Senhor do que dos homens. Não tenha medo. Eu lembro uma vez, eu já contei isso, que pediram para mim tirar a cópia. E eu tirei umas cópias para mim para estudar para concurso. E aí eu fiquei sabendo que estavam olhando lá as impressões. E eu fiquei com medo. Falei, pronto, estou errado. E se quiserem fazer alguma coisa, eu estou errado, eu mereço. Eu mereço. E eu orei e falei, Senhor, eu estou errado, eu mereço. Mas eu confio em Ti. Faz o que Tu quiseres. Comentei com uma pessoa que era uma pessoa que estava acima de mim, que tinha me pedido para fazer aquilo também. Ela disse assim, não se preocupe, ninguém vai mexer com você. Mas sabe por que eu falei aquilo para o Senhor? Porque quando a gente faz as coisas, a gente acha, não, todo mundo faz. Nós não somos igual a todo mundo. Todo mundo tem, não importa, eu não tenho. Está entendendo? Não importa. Nós temos que ter identidade. Todo mundo tem, eu não tenho. Todo mundo faz, eu não faço. Quem é você? Agora, para você chegar nesse lugar, você primeiro precisa trazer à luz todos os seus erros. Meu irmão, eu lembro que numa fase eu estava fazendo uma coisa que era para mim não me ferir. Medo, estava com medo. E Deus falou para mim, traga a luz. Eu disse, Deus, se eu trouxer a luz, eu não tenho mais nada para me defender. Traga a luz. Eu disse, Deus vai me machucar.
traga a luz. Foi dito e feito, irmão. Me machucou, me feriu, me traiu. Mas Deus me protegeu. Na vida da gente, temos que ser provados e ser aprovados. Eu fui para o sul e Deus usou uma profeta e disse assim: estão fazendo casinha para arrancar a tua posição, mas eu, o teu Deus, não deixo tocar em ti porque te amo. Já calei a boca do leão. Moço, quando eu voltei, tinha história. Tinha história. Quem te garante? É o Senhor. Não tenha medo. Seja íntegro. Seja correto. Vamos orar, irmãos. Pai, Tu és aquele que esquadrinha o coração do homem. Tu é aquele que pesa as intenções do homem. Tu és aquele que defende os pequenos, os desamparados, os injustiçados. Tu és aquele que se levanta do trono em favor daqueles que te clamam. Se levanta em favor daqueles que estão sendo injuriados neste lugar. Dá oportunidade, Senhor, para aqueles que querem trazer a luz, sem medo, Senhor. O Senhor não está nos condenando, o Senhor está nos libertando, tirando a força de Satanás dessas áreas, porque toda área que está em oculto não está na luz, e está em trevas, e Jesus não pode curar, transformar, mudar, muda a nossa vida, Senhor, assim como Tu fizeste com Isaías, Senhor, que reconheceu os seus pecados, a sua vergonha. Olha, Senhor, as nossas mãos nessa noite. Perdoa, Senhor, as nossas atitudes. Defende o injustiçado. Tu és reto juiz. Tua misericórdia nos alcançou essa noite, trazendo perdão e rendição. Expia os nossos pecados, Senhor. Que o sangue de Jesus lave as nossas vestes, lave as nossas mãos, os nossos ouvidos, a nossa mente, a nossa boca. Lave a nossa vida. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua igreja. Toca, Senhor, em cada um aqui hoje. Traga a Tua cura. Traga o Teu perdão. Estamos confessando, Senhor, diante de Ti, trazendo ao altar, Senhor, lançando sobre Cristo, nos expondo se for necessário, para que o Senhor não nos rejeite,
pagando o preço do que é certo. Não queremos agir como Pedro e dizer: não, não fui eu, não fui eu, não conheço. Mas queremos agora agir como Davi, que bateu no peito: sim, fui eu que peguei, fui eu que errei. Sim, Senhor. Reconhecemos as nossas falhas, as nossas debilidades, Senhor, nesta noite. Julga a nossa causa. Julga a nossa causa, Senhor. Que o anjo do Senhor faça uma varredura nos nossos corações. O leão da tribo de Judá. Aremei caraçoi quemerás. Leão da tribo de Judá. Tarabacassori xarabai. Vem, leão. Vem, leão. Mãos puras, coração puro, esses subirão ao monte do Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua unção, pelo teu perdão, pelo teu sangue, nos cobrindo nesta noite, nos lavando, nos fazendo mais alvo que a neve. Não vamos esconder pecado, mas vamos nos posicionar. E não importa o preço. Se esse preço trouxer separação entre pai e filho, entre irmão e irmã, entre familiar e familiar, entre amigo e amigo, se é o preço, nós estamos dispostos. Uns foram para cadeias, uns foram mortos, uns deram a vida ao ponto de largar os sonhos. Nós te reconhecemos, nós te reconhecemos acima de nós. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Amém, irmãos. O Senhor não está se afastando de ti. O Senhor não está se afastando de ti. O Senhor está te trazendo para